Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Se os irmãos verem que não está saindo o som aí, os irmãos coloquem no comentário. A gente só está acertando aqui alguns detalhinhos, já vamos começar a aula. Já tem aí alguns irmãos que já estão aí visualizando. Os irmãos que já estão na aula aí, eu peço para os irmãos poderem compartilhar, tá bom? Coloca nos status do WhatsApp, que isso ajuda a gente bastante, tá bom? Os irmãos que estão aí online, coloca nos status do WhatsApp, isso daí vai ajudar a gente. Hoje é a nossa primeira aula de pneumatologia. Vamos fazer uma oração? Iniciar com uma oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, estamos aqui, meu Pai, nesta noite, ó Deus, para falar da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa nos ensinar, nos conduzir. Eu sei que a minha voz que é ouvida, mas neste momento eu sou só um instrumento nas tuas mãos. Nos ensina, nos capacita, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. É o que nós te pedimos, na certeza da tua resposta, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos que já estão presentes conosco. Amém. Hoje é a nossa primeira aula de pneumatologia. Eu coloquei aqui três nomes que é usado, né, para essa matéria, para essa doutrina. A gente já estudou teontologia, introdução à teologia e cristologia. Hoje nós iremos iniciar pneumatologia, né? Só que também é chamado pneumatologia ou paracletologia ou pneumagiologia. Mas o que é mais comum a gente ouvir é pneumatologia ou paracletologia. Eu, particularmente, eu prefiro dessa expressão, pneumatologia. Não tem muita diferença, né? Justamente é questão mesmo de gosto. Às vezes tem professor que gosta de chamar pneumatologia. Aí tem outros professores que gostam de falar paracletologia. Mas vamos ver aqui a diferença. Essa palavra é uma palavra grega, né? A gente sabe que essa forma de estudar, né, teologia sistemática, que é a palavra teologia, né, já é de origem grega. Então, a palavra pneumatologia, como a gente já tem estudado as outras disciplinas, logia é estudo, logia é estudo. Só que no grego não é logia, porque o G não tem som de J, é logia. Então a pronúncia correta seria pneumatologia, né? Teologia, porque no grego ele não muda, não é que nem na língua portuguesa, que a gente tem o hábito de escrever uma letra e falar o som dela sair com o som de outra letra. Então, no grego, a pronúncia certa seria pneumatologia, né? Só que, e a palavra pneuma, ela significa sopro ou ar? Pneuma significa sopro ou ar, né? Só uma curiosidade aí, essa palavra pneuma é uma palavra grega. Então é uma palavra que nós usamos diariamente no nosso cotidiano e a gente não sabe. Quer ver um exemplo bem simples? O carro ele não tem um pneu. A palavra pneu é de origem da palavra grega. Então o grego ele está muito envolvido, né, dentro da nossa língua portuguesa. Ele acabou que influenciando bastante. Então pneuma é tudo aquilo que tem a ver com ar, sopro, vento, né? Por isso que a gente chama o pneu do carro de pneu. Por quê? Porque é uma borracha e dentro dela tem ar. Por isso dá o nome de pneu, se origina
dessa palavra pneuma. Então, a palavra pneuma quer dizer sopro. É que na verdade essa palavra ela tem um leque de significado, né? Poderia ser sopro, ar, vento, né? É por isso que tem muita gente que gosta dessa expressão paracletologia, porque a palavra paracleto, né, assim como a palavra pneuma, ela tem vários significados. Só que o significado dela vai assim: consolador, auxiliar, advogado, aquele que guia, aquele que consola. Tem um versículo da Bíblia, a primeira carta de João, que está escrito assim, que nós temos um advogado que intercede por nós, né? Acho que é 1 João capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que nós temos um advogado e tal. Aquela palavra advogado, no grego, está escrito paracleto, porque paracleto pode ser usado tanto para a expressão da divindade, que é o nosso caso aqui, como pode ser usado para a pessoa. Uma pessoa que exerce o cargo de advocacia, de advogado, que exerce esse ofício de advocacia, ela pode ser chamada de paracleto, se for pronunciado no grego. Por quê? Porque não é uma expressão específica para usar em religião ou na divindade. É uma palavra que ela serve tanto para homens como para Deus. Porque aí, o significado dela é consolador, auxiliar, guia, aquele que intercede. Por isso que eu prefiro já essa palavra pneuma, porque pneuma vai ser usado na Bíblia sempre que for falar de espírito, né? De espírito. Por isso que tem algumas heresias, algumas seitas que falam que o Espírito Santo ele é uma força. Por causa eles interpretam errado isso. Pneuma, né, fala de sopro, de vento, de ar, então eles acham que o Espírito Santo é só uma força ativa. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, uma das pessoas que completa aí a Trindade. Então, isso aqui é no grego. No hebraico, essa palavra é ruach. Então, pneuma é no grego, no hebraico, ruach. Então, quando nós vemos ali em Gênesis capítulo 1, né, e o Espírito de Deus ali, é essa expressão, ruach. Quando Deus ele sopra na narina do homem, ruach, né, essa expressão, ruach, hebraico. No grego, pneuma ou paracleto. Então, só para a gente entender aí, qual a diferença? Pneuma fala de sopro, ar, vento. Paracleto fala de consolador, auxiliar, guia, aquele que intercede, né, intercessor. Pneumato. Eu acho que escrevi errado isso aqui. Pneumagiologia. Tá certo. Pneumagiologia. Por que usa essa expressão? Porque em vez de falar sopro, ar, eles usam esse verbo, o ágil, que dá origem à palavra agir. Então fica o estudo do agir do Espírito. Por isso que tem um título disso aqui. Muito pouco a gente vai ouvir. O que é mais comum é pneumatologia ou paracletologia. Amém? Então, só para a gente dar continuidade aí, eu queria que os irmãos abrissem João, capítulo 16, verso 13. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 13. João, Evangelho de João, capítulo 16, né, verso de número 13. Está escrito assim, ó: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês coisas que estão para acontecer. Então, olha, o que interessa para a gente aqui é essa expressão. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará. Então, o Espírito Santo é aquele que guia, né? Ele que nos guia sobre toda a verdade. A gente conseguiria chegar onde a gente está ou fazer o que a gente faz se a gente não tivesse o auxílio do Espírito Santo? Não, de forma nenhuma. Só estamos aonde estamos, só fazemos o que fazemos porque o Espírito Santo é quem nos ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. Então, se não fosse o agir do Espírito Santo, a gente nem estaria aqui. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é o Espírito Santo que nos instrui sobre toda a verdade, é ele que nos apresenta, né, a forma correta de entrar aí e desfrutar da graça. Então, quando nós estudamos essa doutrina, pneumatologia, é uma doutrina muito rica. Porque dentro dessa doutrina a gente vai estudar
as obras do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Nós vamos estudar, por exemplo, como que o Espírito Santo ele atua no nosso espírito. Então a gente vai estudar bastante coisa interessante dentro dessa matéria. Assim como a gente estudou teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, que é a doutrina de Cristo, né, do Filho. Nós começamos agora a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, o que nós vamos ver? Da mesma forma que nós vimos que Deus ele era chamado por alguns nomes, Jesus também foi chamado por alguns nomes, e o Espírito Santo também é conhecido por alguns nomes dentro da palavra de Deus. E é claro, a gente vai estudar também a fundo o símbolo que representa o Espírito Santo. Água, fogo, a pomba, né? Então a gente vai ver tudo isso dentro dessa matéria pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo. A gente vai falar dentro dessa matéria sobre o batismo no Espírito Santo, o que é batismo no Espírito Santo, o que é batismo com fogo. Nós iremos falar um pouco sobre isso daí. Claro que não tudo hoje, né? Mas como decorrer aí dos dias, né, das aulas, a gente vai falando. O importante é os irmãos ter uma noção que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Né? Eu sempre faço aquele desenho para os irmãos poderem entender, né? Que é um Espírito, mas são três almas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então são três almas. E por que é um Espírito? Porque esse Espírito é o que faz justamente essa comunhão, essa harmonia. Pastor, são três deuses? Não são três deuses. É um Deus, uma fé, um só batismo. Mas esse Deus, ele é triuno, porque Deus ele deixa digital dele em tudo aquilo que ele faz. Pastor, tem a palavra trindade na Bíblia? Não tem a palavra trindade na Bíblia. Mas nós vemos em vários aspectos Deus falando na pluralidade. Por exemplo, quando Deus vai formar o homem, a expressão que está na Bíblia é assim, façamos o homem à nossa imagem. Não é no singular, é no plural, então tem mais de uma pessoa. Deus não vai falar com o anjo, Deus não vai pedir conselho para anjo. Então nós vemos que ali é um diálogo dentro da Trindade. O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é maior que o Pai. Todos eles estão em harmonia, são três almas. Por que a gente vê que toda a criação tem essa assinatura de Deus? Quando Deus ele vai criar o homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Né? Quando a gente vê o período do tempo, é passado, presente e futuro. Tudo é dividido em três. Por quê? É a marca de Deus que ele deixou na sua criação. Isso aponta para uma verdade maior, que é como Deus ele quer ser conhecido, como Deus ele quer ser revelado. Pastor, tem algum versículo na Bíblia que nós podemos ver a Trindade atuando junto? Com certeza. Quando Jesus é batizado, quando João Batista ele vai batizar Jesus, o que acontece? Ele olha Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não precisamos falar que Jesus é o Filho, né? A Bíblia já fala isso por si só. Naquele momento, João ele vê o céu aberto, uma voz dizendo: eis aí meu Filho amado a quem me comprazo, a ele ouvi. E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea e pousou em cima de Jesus. Então nós vemos ali a Trindade, o Pai falando, o Espírito Santo descendo e Jesus recebendo o Espírito Santo, né? Então nós vemos ali a Trindade. Então essa doutrina não é uma doutrina falsa, não é uma doutrina herética, é uma doutrina que tem base na Bíblia. A gente vê Deus se manifestando desse jeito, Deus nos ensinando, falando conosco dessa forma. Então nós precisamos entender isso aí. O Espírito Santo ele é muito importante dentro da nossa vida. Irmãos, não despreze o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se entristece. A gente vai ver isso no decorrer das aulas. O Espírito Santo chora, o Espírito Santo se entristece. E o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus dizendo: se pecar contra o Pai, tem perdão. Por quê? O povo pecava contra o Pai. Se pecar contra o Filho, porque pecaram contra o Filho, mataram ele. Mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque eles poderiam pecar contra o Pai e falar assim: mas a gente não tinha o Espírito Santo para poder nos convencer do pecado. É válido. Eles poderiam pecar contra o Filho
E falar assim, mas a gente não tinha o Espírito Santo para nos ensinar a verdade. Também é válido, porque o Espírito Santo ele só vem depois que Jesus morre, ressuscita e vai para o céu. Ele fala em João 14, e eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Então, você pecar contra o Pai, você não tem o Espírito Santo para te convencer da verdade. Então tá bom, ainda é aceitável, por isso que tem perdão. Pecar contra o Filho, eu não tenho o Espírito Santo para poder me ensinar e me conduzir em toda a verdade. Então também é tolerável. Mas pecar contra o Espírito Santo, você falar que não tem o Espírito Santo para te convencer do pecado, aí você não tem argumento. Porque sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter noção do nosso pecado. E nós vamos ver isso agora. Né? Abre aí a Bíblia, em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ver isso agora. Gênesis capítulo 6, verso de número 3. Está escrito assim, Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá, em outras versões, não contenderá, para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha só, o texto que nós lemos é quando vai ter a sentença aqui do dilúvio. Deus vai matar toda a humanidade. Então, o que Deus está falando? O meu espírito não habitará mais com o homem, não irá contender mais com o homem. Por quê? Porque quando Deus ele forma o homem, a Bíblia diz que ele sopra o espírito dele e o homem se torna alma vivente. Mesmo assim, com o espírito no homem, o homem pecou, desobedeceu. Lembra? Adão peca por causa do pecado de Adão. O homem é expulso do paraíso. Agora o homem, a sentença do homem é a morte, porque todo aquele que pecar e assim morrerá, né? Então, agora, depois que aconteceu o primeiro pecado, que Adão, lá no jardim do Éden, ele come do fruto, desobedece a Deus e ele é expulso do jardim, a tendência agora é o pecado do homem aumentar. Só que o que acontece? Deus está olhando o céu e Deus está vendo que o pecado da humanidade tem aumentado. E isso vai chegando com um cheiro terrível diante das narinas de Deus. Então, olha o que Deus vai falar. O meu espírito não contenderá mais com o homem. Não tem como ter comunhão um homem pecador que não se arrepende dos seus pecados com um Deus que é santo. Então o Espírito de Deus não poderia mais habitar no meio dos homens. O Espírito Santo de Deus não poderia mais. Então nós vamos ver no capítulo 6 de Gênesis, no verso 3, que o próprio Deus ele vai liberar uma sentença. Ele vai dizer assim: olha, o meu espírito não condenará mais com o homem, e o seu tempo de vida será 120 anos. Aqui tem um segredo que nós vamos entender. É por isso que as pessoas falam assim, desde quando Noé começou a pregar até o dilúvio, tal, foi 100 anos, por causa dessa expressão. Não é que o homem ia viver 120 anos, não é isso que Deus está falando. Verso de número 3: Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí aqui, eu coloquei, fiz o desenho da arca, Noé e sua família, 8 pessoas, Noé, a esposa, os filhos e as noras. Aqui, o dilúvio. Depois que Deus libera essa palavra, Gênesis capítulo 3, verso 6, passou 120 anos até o dilúvio. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo: meu tempo, o homem agora será 120 anos, porque esse era o período que eles tinham para se arrepender. Veio o dilúvio, acabou com a humanidade. Então, quando a gente lê ali 120 anos, pastor, mas por que não é 120 anos a idade deles? Porque depois do dilúvio nós temos Abraão, nós temos muitos outros, nós temos até o próprio Noé, que viveu muitos anos. Então, quando Deus se referia a 120 anos, era desde quando a palavra foi liberada para Noé, até o período do dilúvio.
Então Noé, ele está construindo a arca e ele está pregando num período de 120 anos. Noé fez a arca, 120 anos foi que chegou o dilúvio. Isso. Ele ficou 120 anos pregando, 120 anos pregando e construindo a arca. Enquanto ele construía a arca com a família, ele pregava, se arrepende. 120 anos, pregando uma mensagem só, que era para o povo se arrepender. Pregando uma mensagem só, se arrepende, e o povo não se arrependeu. Aí o que acontece? Deus envia o dilúvio. Deus envia o dilúvio. A gente sabe que se salva Noé e a sua família, né? Por isso que muitos pregadores falam que Noé, irmãos, foi o maior pregador. Tirando Cristo, Noé foi o maior pregador. Porque ser um pregador bom não é você ter boa eloquência, não é você conhecer do grego, hebraico, aramaico, não. Ser um bom pregador é você conseguir pelo menos salvar a sua família. Por isso que tem aquela expressão: o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque se você não ganha os que são domésticos, os que são da sua casa, como é que você espera ganhar os de fora? Sendo que o nosso primeiro testemunho tem que ser aqui dentro. Noé, irmãos, não ganhou ninguém da sua geração, mas Noé conseguiu salvar a sua família. Tem muitos pregadores que ganham muitas almas, mas é reprovado pela família. A família está destruída. O filho, a esposa não serve a Deus, porque não consegue ver nele um cristão genuíno. A família aqui de Noé, você vê que não é só esposa e filhos, é esposa, filhos e gêmeos. Eles olhavam para Noé e falavam: Noé é o verdadeiro homem de Deus, porque senão Noé não conseguiria convencer eles de entrar. Levando em consideração que não tinha o Espírito Santo para convencer ninguém do pecado, eles tiveram que se converter através da pregação de Noé. Imagina uma pregação dura que foi, porque hoje nós pregamos no altar, dentro da igreja, enquanto nós estamos pregando ali, o Espírito Santo está trabalhando no coração de alguém, para aquela pessoa se converter. Por isso que a glória não é do pregador, a glória é para o Espírito Santo. Então não é sem as pessoas terem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa. Nessa situação aqui, Deus já tinha dado a sentença. Então o Espírito Santo só estava sobre Noé. Porque qual é a consequência da unção? A consequência é que nós entendemos errado a questão da unção. A unção, hoje nós falamos que a unção, se a pessoa que tem unção é a pessoa que manifesta nos dons. Não. A unção, ela vem para capacitar você para fazer coisas que você não conseguia fazer. Noé, ele era agricultor, por isso que quando passa o dilúvio, ele planta uma vinha e se embebeda do fruto da vide. Então Noé era um agricultor. A unção veio sobre ele, de agricultor, ele passou a ser um engenheiro naval, porque para construir uma arca e não afundar, ele se tornou um engenheiro naval. Ou seja, para que serve a unção hoje? A unção serve para nos capacitar para fazer coisas que outra hora nós não conseguiríamos como pessoas comuns. É por isso que a unção, irmãos, ela é muito mais importante do que aquilo que nós simplesmente imaginamos. A unção, junto com ela, tem o mover do Espírito Santo? Claro que tem, nós acreditamos nisso. Mas ela vai além disso, ela vai te capacitar para fazer aquilo que você não conseguiria fazer sem unção. Então Noé salva a sua família, o maior pregador que teve depois de Cristo. Aí o que acontece? Aí aqui nós temos aqui o exemplo do Espírito Santo, porque a aula hoje é pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Então nós temos aqui, a Bíblia vai dizer que Noé, ele vai pegar uma pomba, porque a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Nós vamos ver isso depois, mais para frente. A pomba é um dos símbolos, um dos símbolos do Espírito Santo. Ele vai pegar a pomba e ele vai soltar a pomba 3 vezes. A Bíblia diz que a primeira vez a pomba vai e volta. E ele entende, ainda não tem lugar seco, está cheio de água. A pomba que ele solta na segunda vez, ela vai trazer no bico dela um galinho de oliveira. Isso aqui é tremendo. Ela traz no bico um galinho de oliveira.
Então Noé entende que em algum lugar a água já baixou. E na terceira vez que Noé solta a pomba, ela vai e não volta mais. Só que quando a gente olha para esse cenário, para esse texto, a gente precisa entender o que os símbolos estão dizendo. Porque além do literal, tem aquilo que é profético. Porque tudo na Bíblia é projeção profética. Quando nós olhamos aqui Noé, ele solta a primeira vez a pomba. Essa primeira ida da pomba representa de Gênesis até o capítulo de número 6. Entendeu? Aí representa o Antigo Testamento, melhor dizendo, representa o Antigo Testamento. Primeira vez que Noé solta a pomba, representa o Antigo Testamento, porque ela vai e volta. Porque aqui no capítulo 6 aqui, ó, de Gênesis, o que acontece? O Espírito Santo ele é tirado da terra. O Espírito Santo ele é tirado da terra, vou fazer de vermelho aqui. Aqui, ó, tem o trono de Deus. O esplendor da glória. Aqui debaixo do trono de Deus tem limite, tem uma base. Debaixo dessa base tem um anjo, que é o querubim. A base do trono de Deus é o querubim. Os pés do anjo, a Bíblia diz que são todos direitos, e tem uma roda, outra roda, e dentro da roda tem uma roda menor. O Espírito Santo de Deus habitava aqui, dentro da roda. Então, para movimentar o trono de Deus, o Espírito Santo que estava dentro da roda movimentava o trono de Deus. Então, quando em Gênesis capítulo 6 o Espírito é tirado, o Espírito sai daqui e vem para essas rodas. Porque antes disso daqui, Deus se movimentava nas asas do querubim. Quando Deus queria vir para a terra, Deus subia nas asas do querubim, está escrito em Salmos. E Deus voava nas asas do querubim. Aí aqui é diferente. Capítulo 6 de Gênesis. O Espírito Santo sai do homem e vai para dentro da roda. Quando Deus ele quer visitar a terra, ou quando ele quer se movimentar, o Espírito Santo que está nessas rodas movimenta o trono de Deus. Então o trono de Deus ele era movimentado pelo Espírito Santo que estava dentro da roda. Aqui tem uma revelação. Quando a gente liga o ventilador, ele não faz barulho? Quando o carro está em movimento, a roda faz barulho. Porque tudo que está em movimento faz barulho. Agora você entende porque em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Porque naquele momento que o Espírito Santo desceu sobre eles que estavam lá, na verdade foi o trono de Deus que desceu. Enquanto o trono de Deus desceu perto da terra, o Espírito Santo que estava dentro da roda foi lançado sobre os 120 que estavam morando. Por isso que eles ouviram o som de um vento impetuoso, porque ele estava saindo da roda e entrando nas pessoas. Revelação tremenda. Por isso que teve aquele barulho de um vento impetuoso. Mas vamos voltar aqui. O que foi? Então a primeira vez que Noé solta a pomba vai e volta, representa o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa e voltava, vinha sobre uma pessoa e voltava, vinha sobre uma pessoa e voltava, atuava num determinado tempo e voltava. A segunda vez que o Noé ele solta a pomba vai e traz uma folha de oliveira, essa folha de oliveira que a pomba traz no bico é Jesus, a oliveira verdadeira. Aí, aqui é quando Jesus ele morre na cruz do Calvário. E aí, a terceira vez, Noé ele solta a pomba, só que a pomba não volta mais. Por quê? Porque a terceira vez é quando o Espírito Santo entrega a igreja. O Espírito Santo vem e fica. Porque agora ele vai ficar com a gente permanente. Jesus não falou? E eu enviarei um outro Consolador? O Espírito Santo não vai ser mais tirado da terra, a não ser no arrebatamento da igreja. Porque o Espírito Santo é quem apresenta a igreja para o noivo. O Espírito Santo é aquele que apresenta a igreja, vai levar a igreja até o noivo. Então essas três idas da pomba representam os três estágios do Espírito Santo trabalhando na terra. Então você vê como que é importante a matéria de pneumatologia? A gente aprender sobre a doutrina do Espírito Santo? É necessário a gente aprender essas coisas.
Porque não tem como a gente se envolver nas coisas de Deus, se envolver dentro daquilo que a nossa fé oferece para nós, se a gente não tiver conhecimento dessas coisas, se a gente não saber bem quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Aí Deus estava mostrando, né, que queria fazer. Então, tudo isso, lá no Gênesis capítulo 6 já tinha uma revelação que Jesus ia morrer na cruz do Calvário e que a igreja ia receber o Espírito Santo. Entendeu? Então, até que os irmãos estão entendendo? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 são dois capítulos da criação. No capítulo 1 Deus cria, no capítulo 2 Deus forma. Por isso que as mesmas coisas que você vê no capítulo 1, você vê no capítulo 2. Porque em 1 Deus está liberando a palavra, Deus está criando. No 2 Deus está formando, Deus desceu e formou. Então capítulo 1 e 2, criação. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e se refere a Deus ali, a palavra é Elohim, né? Elohim, porque está falando do Senhor Deus. Depois do versículo 3 em diante, que a gente vai ver falando de Yud-He-Vav-He, né? Que é o tetragrama, que é o nome de Deus. Aí, no capítulo 3 em diante, a gente começa a ler, começa a se referir. E o Senhor Deus formou, e o Senhor Deus fez. Aí passa a ser Yud-He-Vav-He, Elohim, Yud-He-Vav-He. Elohim, Senhor, Yud-He-Vav-He, Deus, Senhor Deus. Essa é a palavra hebraica que está no Gênesis capítulo 13. E aí nós vamos ver essa expressão. Então, essa parte aqui os irmãos entenderam? Eu vou apagar aqui, para a gente poder ir um pouquinho mais para frente. E aqui nós já vamos concluir. Então, você vê a importância de estudar sobre o Espírito Santo? Irmãos, essa matéria de pneumatologia é uma matéria muito rica mesmo. Se as pessoas se dedicassem, se as pessoas quisessem mesmo aprender isso aqui, você ia ver o tanto de heresia que ia sair dos nossos altares, não ia ter mais sobre os nossos altares. Vamos falar de 3 dispensações. Efésios capítulo 3, verso 9, 3, 2 e 9. 3, 2 e 9. São 3 dispensações para a gente entender aquilo que a gente estava falando lá, de quando Noé solta essa pombinha. 3, 2 e 1, 9. Efésios capítulo 3, verso 9, fala dispensação do mistério. Efésios capítulo 3, verso 2, dispensação da graça. Efésios capítulo 1, verso 9, dispensação da plenitude. Vou colocar. Dispensação do mistério, dispensação da graça, dispensação da plenitude. Então aqui nós temos 3 dispensações. Aí aqui nós vamos entender um pouquinho aquelas 3 idas da exposição. A gente já estudou isso aqui quando a gente estava falando de teontologia, que a dispensação do mistério se divide em 2 partes. A dispensação do mistério se divide do Gênesis capítulo 1 até o momento em que Jesus ele nasce. Eu vou colocar aqui uma manjedoura. O nascimento de Jesus. Do Gênesis capítulo 1 até o nascimento de Jesus é a dispensação do mistério. Do nascimento de Jesus até a morte dele na cruz, vem a dispensação revelada. Aqui é um mistério não revelado, aqui é um mistério revelado. Por quê? Porque Jesus ele era um mistério oculto em Deus. Então a dispensação do mistério, ela se divide em não revelado e a segunda parte revelada. Não revelado porque Jesus é um mistério oculto, e revelado porque Jesus ele se manifesta, né? Como Filho de Deus, que encarnou total. Então, dispensação do mistério revelado.
DMR, dispensação do mistério revelado. Mas quando ele se revela lá na Maria, lá quando ele morre, ele está se revelando ali para o pessoal, né? Que ninguém acreditou, né? Ele é revelado quando o anjo aparece para Maria. E fala, né? Tem todo aquele diálogo lá, Maria, mulher agraciada, tal. E fala que ela vai dar luz a um menino e o nome dele era Jesus, né? Que é o que foi profetizado por Isaías, que era Emmanuel, Deus conosco. Naquele momento, acontece aquilo que está escrito em Filipenses capítulo 2, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, aqui, dispensação do mistério não revelado. DME, não revelado. Ninguém sabe quem é Jesus aqui. No momento do Novo Testamento, deixa eu colocar aqui, assim, dá para saber que são testamento. Dá para saber que é um testamento, pelo amor de Deus. Antigo Testamento, Jesus não era revelado. Nascimento de Jesus até a sua morte, dispensação do mistério, só que revelado. Só que aí, quando que começa a dispensação da graça? Quando Jesus ele morre. E quando que termina a dispensação da graça? Quando a igreja for arrebatada. Arrebatamento. A dispensação da graça inicia com a morte e ressurreição de Jesus e ela termina com o arrebatamento da igreja. E quando começa a dispensação da plenitude? Se inicia com a grande tribulação, que nós chamamos de GT, grande tribulação. Então, dispensação do mistério não revelado, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Dispensação do mistério revelado, de Mateus até o finalzinho dos Evangelhos, que é quando Jesus ele morre e ressuscita. Por quê? Ele revelou como Filho de Deus. Dispensação da graça se inicia com a morte de Cristo e se finaliza com o arrebatamento da igreja. Dispensação da plenitude do tempo começa com a grande tribulação. Quando a dispensação da plenitude se iniciar, ela se inicia, o ponto de partida, o nascimento dela é com a grande tribulação. E aí nós temos a grande tribulação, que são 7 anos, 3 anos e meio de paz, 2 anos e meio de guerra. Aí nós temos aqui a batalha de depois do arrebatamento, né? depois do arrebatamento. Aí nós temos aqui o milênio, a batalha de Gog e Magog, e aí o trono branco, que o trono branco vai ser o julgamento das nações ímpias, e aqui o estado eterno. Então, esse daqui é o gráfico das coisas que vão acontecer. De Gênesis capítulo 1, nós temos a dispensação do mistério não revelado. Aí, quando finaliza Malaquias, que começa o Novo Testamento, se inicia a dispensação do mistério revelado. Ele é curto, porque ele é do nascimento à morte de Cristo. Na morte de Cristo se inicia a dispensação da graça, arrebatamento da igreja, final da dispensação da graça, grande tribulação, dispensação da plenitude, batalha de Gog e Magog, 1000 anos, que é o milênio. Depois do milênio, a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por mais um tempo, e ele vai ainda arrastar mais um pouco de pessoa. Aí vem a batalha do Armagedon, que é a última batalha. Terminou a batalha do Armagedon, o trono branco vai ser manifesto para julgar todas as nações ímpias. Aí aqui vai ter o lago de fogo. Todas as nações, o povo da grande tribulação, os que não se converteram aqui no milênio, vai ser jogado no lago de fogo. Aí aqui se inicia o estado eterno, acabou, não vai ter mais nenhuma confusão. Ainda vai ter uma chance, né? Vai. Todos esses lugares aqui vai ter chance. Grande tribulação vai ter salvação, milênio vai ter salvação. Só que é diferente desse período que a gente está. Então, quando a primeira pomba que Noé solta, quando Noé solta essa primeira pomba, representa o Antigo Testamento.
de Gênesis até Malaquias. A primeira vez que a pomba é solta. Porque ela vai e volta. É aquilo que eu falei. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa, efetuava o que tinha que fazer e voltava para debaixo do trono de Deus. Então, a primeira vez que soltou a pomba, que ela foi e voltou, representa o Antigo Testamento. A segunda vez que é soltada aquela pombinha, que não é solta, representa o momento que Jesus está aqui, no Calvário. Quando ele é morto aqui no Calvário. Por quê? Porque a pomba vai e ela volta com uma folhinha de oliveira. Quando que ela foi? Quando João Batista vai batizar Jesus. Que a Bíblia fala que o céu se abriu, uma voz falou: "Eis aí meu filho amado, que me compraste", e viu-se o Espírito Santo descer em forma corpórea da pomba. Então, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então, nesse momento aqui, é a segunda vez que Noé solta a pomba. Ela vem e fica sobre Jesus. O ministério inteirinho de Jesus, ele operou não como Deus, ele operou pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus ele fala: se vocês irão fazer sinais iguais aos que eu fiz e ainda maior. Porque o mesmo Espírito que operava em Jesus é o mesmo Espírito que opera sobre a igreja. Aí o que acontece? Jesus ele é levado até a cruz do Calvário. Quando chega na cruz do Calvário, Jesus ele morre. Ele falou: "Eu sou a oliveira verdadeira". Então o Espírito Santo que estava sobre Jesus é quem vai conduzir Jesus até o céu. É quem vai conduzir Jesus de volta para o céu. Então é o Espírito Santo voltando, porque aqui Noé é uma tipologia de Deus, enviando o Espírito Santo para a terra. Então a pomba vai voltar com uma folha com um ramo de oliveira. Por que com um ramo de oliveira? Porque Jesus agora ele morre, ressuscita, mas agora Jesus ele assunta ao céu, ele precisou ir ao céu, precisou depositar o seu sangue lá no tabernáculo verdadeiro, que é o pagamento da dívida da humanidade. Então a segunda vez que Noé solta a pomba, que volta com uma oliveira, é esse período do batismo de Jesus até a morte de Jesus no Calvário. Aí a terceira vez que Noé solta a pomba representa depois da morte e ressurreição de Jesus, que ele passa 40 dias com os discípulos, e ele vai falar assim: ficar em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. Aí eles estão lá no cenáculo, a promessa foi feita para 500, só 120 permaneceu. Eles estão orando, tal. O Espírito Santo veio e pousou sobre eles. Só que aí o Espírito Santo não voltou mais para Noé. Por quê? Noé é um tipo de Deus. Deus, agora com Jesus rogando ao Pai, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo não volta. Porque o Espírito Santo está sobre a igreja. Quando o Espírito Santo voltar, ele vai levar consigo a igreja. Ele leva a igreja. Aí o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Aí esse período de grande tribulação em diante aí vai ser sem o Espírito Santo. Amém? Deu para entender aí? Nós vamos finalizar. Hoje então foi só uma introdução. A gente vai voltar depois em vários assuntos desse aqui e nós iremos falar aí com mais detalhe. Vamos ficar um pouco mais de tempo em alguns assuntos, em outros nós vamos passar mais rápido, porque vai ter assunto que a gente vai tratar no decorrer. Mas a princípio é isso daí. O Espírito Santo não é fechado. Foi. Todos eles do Antigo Testamento, o Espírito Santo não permaneceu, vinha e ia embora. Noé, Davi, Abraão, Elias, Eliseu. Ele vinha, mas ele ia embora, Ele não ficava, Não podia ficar. Porque Deus já tinha liberado uma palavra, Gênesis 6:3. O meu Espírito não contenderá mais com o meu povo. Sabe por que o Espírito Santo não poderia ficar? Porque não tinha um sacrifício. Porque a morte de Jesus é o que sela o Espírito Santo de novo dentro do homem. Entendeu? Porque o Antigo Testamento eles matavam o animal. Só que matar o animal, o sangue do animal, não tira o pecado. O sangue do animal cobre o pecado. Então o pecado ficava ali ainda, dando sinal, falando: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui.
Ou seja, era como se fosse uma promissória. Ó, estão me devendo, estão me devendo, estão me devendo. Mas quando Jesus ele morre, ele fala, eu paguei toda a dívida. Ninguém deve mais nada. É por isso que a gente tem duas palavras. Romanos capítulo 7, Paulo fala assim, ai de mim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, Paulo está falando da lei. Aí quando a gente vai para Romanos capítulo 8, verso 1, é como se fosse antes de Cristo e depois de Cristo. Aí Paulo vai liberar uma palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 7 ele fala, ai de mim, homem pecador, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por quê? Porque o pecado estava ali, alguém tinha que pagar o pecado. Mas no capítulo 8, ele fala, nenhuma condenação há para quem tem Cristo Jesus. Então, quando Jesus morre, ressuscita, ele fala, eu paguei a dívida. Agora que eu paguei a dívida, o Espírito pode voltar. O Espírito pode voltar e aplicar de novo com o homem. Por que o Espírito pode voltar? Porque aqui está Deus. Aqui está o homem. Esse espaço aqui, tinha sido cortado por causa do pecado. O pecado faz separação entre homem e Deus. Só que quando Jesus vem e morre, ele preenche esse espaço. Quando Isaías fala assim, as mãos de Deus não estão encolhidas e nem o seu ouvido agravado, Isaías está falando assim, Deus é santo, ele está com a mão esticada porque ele quer ter amizade com o homem, mas por causa do pecado do homem, a mão do homem não alcança na mão de Deus. Aí Jesus vem com a cruz, e quando a cruz ela entra aqui, ela tampa esse espaço. Então, para alguém levantar a mão hoje aqui na frente e aceitar Jesus, alguém precisou estar lá na cruz com a mão estendida, porque a mão de Deus está esticada e a mão do homem também. A cruz de Cristo ela tampa esse espaço, ela segura na mão de Deus, segura na mão do homem, e ela agora reconcilia um homem pecador com Deus Santo. E através dessa ligação, nós voltamos a ter comunhão com Deus. Quem falou que o pecado está... Como é? O pecado está morto? Como é que fala? O salário do pecado é a morte. É a morte. Essa é a sentença lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, né? O que as pessoas trazem para o dia de hoje? Porque hoje nós só conhecemos a morte por causa do pecado. O homem foi feito para não morrer. O homem só morre por causa do pecado. Porque Adão lá não morreu, né? Ele teve pecado, mas Deus não morreu na hora, morreu depois. Depois. Mas ele não é. A gente não sabe dizer quantos anos Adão teve. Mas depois ele morre. Depois ele morre por causa disso, por causa do pecado. Hoje, o nosso corpo morre. A nossa alma, ela tem esperança da vida eterna. Por causa dessa reconciliação. Se não tivesse essa reconciliação, morria o corpo aqui, a alma era destruída, ia para o lago de fogo. O lugar de tormento era destruído. Amém? Encerramos então a primeira aula de paracletologia. Ideologia. É porque são os termos aí que é meio complicado, né? Pneumatologia, paracletologia, pneumagiologia. Tá bom? Então nós encerramos. Vamos fazer aqui a nossa oração. Antes da oração eu vou estar desligando. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí pela live, aqueles que estão ao vivo, aqueles que vão assistindo depois da semana e aqueles que no decorrer aí das semanas, dos meses, dos anos, que possam ser abençoados por essa palavra. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e você que pode, nos ajuda, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, envia para alguém, porque isso aqui vai ser de muito valor para alguém que está querendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.